Olá, vamos continuar então nossas aulas de microprocessadores e microcontroladores. Agora a gente vai entrar na parte de introdução a microcontroladores. Vamos ver umas características gerais dos microcontroladores e depois nós vamos, né, nas próximas aulas, trabalhar com alguns microcontroladores específicos, né? Vamos analisar, trabalhar, ver o código e fazer exercícios sobre eles. Nessa semana a gente vai ter essas duas aulas, a parte de interrupção, que eu já coloquei, e essa parte de microcontroladores que eu irei colocar, que eu também estou colocando agora, tá bom? Então, sou eu, João Quadros, e vamos então começar a conversar sobre os microcontroladores. Os microcontroladores, né, eles surgiram junto com os chips encapsulados, com os microprocessadores, né? A característica principal é que eles eram mais simples do que os microprocessadores. Conforme eu já falei na sala de aula, falei nos slides, o propósito dos microprocessadores é cuidar de processos. O propósito dos microcontroladores é controlar o tempo, tá? Os microcontroladores são usados principalmente em ambientes de sistemas de tempo real, aqueles que respondem em tempos síncronos específicos, apesar de que os microcontroladores trabalham com sinal de interrupção assíncrono. Mas o propósito deles é não ter mais de um processo, no máximo dois, sendo executado, e esse processo, ou esses dois processos, vão controlar os periféricos, os sinais que vêm desses periféricos, e fazem então sistemas de automação, sistemas de robôs móveis, drones aéreos, drones marítimos e vários outros elementos de robótica. Bem, os principais fabricantes, né, tem a Texas também, mas a Texas é muito específica, né? São a Freescale, que tem a arquitetura HCS08, HC08. A Freescale, ela é também responsável pelos ESPs, ESP32 e o ESP8266. Ambos são microcontroladores específicos para comunicação, sendo que o ESP32 é importante para trabalhar com Wi-Fi. A gente vai ver ele um pouquinho mais adiante também. A outra dona aí de microcontroladores é a Atmel, que fabrica os ATmegas, né, que tem arquitetura VR. Tá? Os ATmegas são os famosos chips que estão nas placas de interface Arduino, incorretamente chamadas de microcontroladores. As placas Arduino e Raspberry Pi não são microcontroladoras, são placas de interface que contêm como chip principal um microcontrolador. Nós também temos a Intel com a família 8051 que existe até hoje, modernizada. Nós temos a Microchip que fabrica os PICs, né, que também são microcontroladores de porte, né, diferentes dos chips da Cortex e da Atmel, não existe uma placa de interface para os PICs, né? Tem a National, a Zilog, a Texas. A gente vai focar nos principais. Bem, o que ele tem de características comuns? Capacidade de bits limitada, né? As palavras não ultrapassam 32 bits. No caso do Cortex, alguns deles ultrapassam, vão até os 128 bits de palavra. Aqueles, principalmente o M7, o M8 e o atual M9, que estão muito mais para microprocessadores do que para microcontroladores, tá certo? A velocidade em termos de megahertz, gigahertz é pequena. Eles trabalham em megahertz justamente porque eles trabalham com baixo consumo. Isso é uma coisa super importante. Ele tem uma grande variedade, cada um deles tem uma grande variedade de controles de periféricos diferentes, baixo consumo, né, devido a ter um clock mais lento, né, não vamos chamar mais lento, mas preciso em termos de tempo. A ideia do clock nos microcontroladores, eles trabalham em megahertz, que eles não precisam ser muito rápidos, não. Eles precisam
ter um tempo específico. Quanto mais lento for um clock, mais fácil é controlar tempo real, tá bom? E a capacidade de memória também é reduzida, não são chips como a gente viu lá, o i7, que trabalha com 500 terabytes, não, eles são chips de 1 mega, 2 mega, o mais poderoso deles trabalha com 1 giga, 4 giga, não mais do que isso, tá? E vocês vão perceber que não precisa, né? Esses exageros, esses 1 GB, 4 GB são do Cortex. Esses exageros são porque o Cortex tendem a ser microprocessadores, trabalhar como microprocessadores, apesar de que eles não trabalham com múltiplos processos. Eles trabalham segundo uma filosofia parecida com o antigo DOS ou o MVS da IBM. Então aqui a gente vai ver características mais específicas, conforme eu falei. As palavras em bits podem ser, a maioria são de 8 bits, tá? E não precisa ser mais do que isso. Mas vocês vão encontrar alguns ATmegas, alguns PICs com 16 e 32 bits, né? E vocês vão encontrar Cortex com 128 bits, que é um exagero, né? Palavras de microcontroladores com 128 bits. Mas conforme eu falei, a família Cortex, que usa a arquitetura ARM, o M7, o M8 e o desenvolvido M9, tendem a adquirir características de microprocessadores, por isso que eles precisam de palavras maiores. E em termos de programação, né, porque qual é a ideia do microcontrolador? O microcontrolador, diferente do microprocessador, o microprocessador tem uma camada do sistema operacional bastante robusta, né, que geralmente precisa de vários outros periféricos dentro de uma placa-mãe para fazer funcionar. Já os microcontroladores, eles têm esse sistema operacional interno, dentro da sua arquitetura. E as várias alternativas ao longo do tempo que foram feitas para ter essa gravação desse sistema, que vai controlar o processo, que vai controlar o tempo real e os periféricos que a eles estão acoplados, são essas aí. A primeira era a ROM. O que é ROM? Read Only Memory. Né? Então, o que você gravava na ROM? Você gravava aquilo que ele tinha que controlar. Onde é que você pode encontrar isso? Por exemplo, esses relógios digitais, eles são ROMs, eles não têm como você gravar um outro programa em cima. Aquele programa é fixo. Não é do tempo de vocês, mas alguns relógios digitais tinham joguinhos eletrônicos gravados internamente, né? E gravados numa ROM pequena, né? Eram jogos que comiam o quê? 2, 3K, né? E estavam internos. Mas você não podia desgravar aquilo e gravar outro no lugar. Aquilo era fixo, gravado pelo fabricante. Mas logo o pessoal viu o seguinte: pô, imagina esse reloginho que tinha um joguinho eletrônico, estava gravado. Quantos relógios digitais ele podia vender com aquele joguinho? Né? Poucos. Então o custo para volume de produção não compensava. Você vendia, a Carso comprava aquele microprocessador, e quantos queriam um relógio com joguinho? Não era muita gente. Então, esses programas gravados em ROM, né, eles tinham essa desvantagem. Hoje em dia são muito raros, né, os que têm a gravação no fabricante. A alternativa que veio era o seguinte: em vez de botar o fabricante para gravar, quem fazia isso era o usuário. Então o que o usuário fazia? O usuário comprava, né, uma PROM, uma Programmable Read Only Memory, né, nessa característica OTP, On Time Programmable, ou seja, programação apenas uma única vez. Mas quem fazia era o usuário. Então o cara programava em C, né, em Assembly, né, do 8086, alguma coisa assim. Os primeiros 8051 era assim. Eles vinham zerados, você comprava, botava num gravador de PROM, né, muito parecido com um gravador de EEPROM ou de EEPROM. Só que a arquitetura desta ROM só permitia uma gravação. Então o usuário fazia o programa, gravava e pronto, acabou. Isso facilitava, porque o fabricante não tinha que gravar, né,
o programa. Você entende o seguinte, a Intel, a Texas, que tinham essas ROMs, né, eles tinham que receber o contrato da empresa. Então a Casio virava para eles, olha, eu quero um reloginho que tem esse programa. Né? Então eu preciso de uma PROM assim. Agora não. O que ele fazia? Esses mesmos fabricantes fabricavam ROM e dava para cá, só, se vira, você que grava agora. Então esse custo de fabricação reduziu estupidamente. E aí alguém percebeu o seguinte: por que gravar só uma vez? E se eu quiser reusar essa PROM para fazer outras gravações, atualizar ou qualquer coisa desse gênero, né? Os famosos firmwares, né? Aqueles que podem ser gravados em cima para atualizar justamente acoplamento de novos periféricos e coisas desse gênero. Então nasceu a Erase Programmable Read-Only Memory, que são o quê? ROMs programadas que permitem serem apagadas e regravadas múltiplas vezes. Aí está gravações, né? Mas esse erro é para vocês ficarem mais atentos, né? Então ele permite múltiplas gravações e apagamentos. Só que essas múltiplas programações e apagamentos eram um pouco limitadas. Por exemplo, eu tenho em casa até hoje, já acho que eu já mostrei para vocês, se não mostrei tudo bem, um dia eu mostro, uma EEPROM 2232 da Texas Instruments. Ela permitia apenas 57 gravações. Então você apagava e colocava de novo apenas 57 vezes. Qual era o outro problema? O processo de apagamento era um pouquinho complicado. O de gravação era igual a PROM. Você botava igual como você faz para programar um PIC, para programar até mesmo um ATmega. Você joga lá num programador, né? Acopla USB no seu programa, manda lá o programa de interface com aquele programador disparar e pronto, grava na EEPROM. Sem problema nenhum. Era a mesma coisa. Mas o problema era apagar as informações. As informações, para serem apagadas, necessitavam de dispositivos de luz ultravioleta, cujo tempo que você botava ali dentro era de 2 até 6 horas. Então, isso demandava muito tempo. Hoje em dia, você pega uma EEPROM, né, que é a alternativa a seguir, né, que é uma Erase Electric Erase Programmable Read-Only Memory, que até caiu lá no nosso exercício, né? E que permite múltiplas gravações e apagamentos de forma elétrica. E como é que é essa forma elétrica? Através de um dispositivozinho que você pluga ali a EEPROM, conecta via USB no seu computador, usa um programa de interface, esse programa converte, né, o sistema operacional que você vai guardar ali dentro, que é o sistema de controle, em sinais digitais, e ele grava ali dentro. Né? E é muito parecido com a alternativa Flash, que é a de mais baixo custo. A EEPROM Flash convive hoje em dia na maioria dos microcontroladores. Né? Geralmente, a Flash é também considerada uma ROM, né? Porque ela, apesar do baixo custo, ela é um custo mais alto que uma RAM. Né? A RAM você apaga, ela é volátil, né? Você apaga e escreve durante a programação. Então a RAM geralmente é usada para guardar dados, né? Dados voláteis. E a Flash é usada para guardar dados não voláteis, aqueles dados que têm posição fixa, né, e que têm um valor fixo, geralmente constantes. E eles estão acoplados à EEPROM, né, nos microcontroladores. E permitem reprogramar milhares de vezes, mais até do que a EEPROM. A EEPROM permite, dependendo do tipo de EEPROM, de circuito, permite que você grave 1.000 até 10.000 vezes. E a Flash permite, né, 10, 20 mil vezes, dependendo do circuito dela. Mas a Flash é usada mais para guardar constante. Para quê? Ali ela guarda dados que vão ser importantes terem um valor no momento que você liga o seu microcontrolador. Então, digamos que você esteja controlando, por exemplo, um ambiente, né, para verificar se existem gases tóxicos.
né? Aí, por algum momento, você desliga aquele microcontrolador. Você precisa guardar de forma não volátil, ou seja, sem apagar, a última informação gravada. E onde é que você vai botar? Numa memória flash que está ligada à EEPROM. Então, na hora que você liga de novo o microcontrolador, a EEPROM, que contém um sistema operacional, acessa a flash para carregar no ambiente RAM aqueles dados que você quer que alimentem o programa assim que você o ligar. Então é assim mais ou menos que funciona essa estrutura. Hoje em dia, a maioria dos microcontroladores tem a parte de EEPROM inserida dentro deles, né? E é fácil de fácil gravação. Você pluga ali num dispositivozinho, liga no USB e dispara, faz o seu programa e dispara ali para dentro. É o que acontece, por exemplo, nas placas de interface Raspberry Pi e Arduino. O que você faz? Você pega Arduino, pluga, usa um sketch, usa o programa da Atmel, ele converte e grava. É exatamente isso. É um gravador de EEPROM, né? No final das contas, aquela placa de interface serve como um gravador de EEPROM. Ok? Como eu falei, é, a velocidade, né, do clock é em termos de megahertz. Existe clocks de gigahertz? Existe, né? Mas isso é mais na família Cortex mesmo, conforme eu falei, na família ARM, que finge que é um microprocessador, tem um complexo de microprocessador, tá? Mas o objetivo são dois objetivos. Primeiro, é mais fácil controlar tempo real quando você tem uma velocidade mais baixa, né, em megahertz, e mais baixo consumo. Aí você vai me perguntar, poxa, se é mais baixo, se é mais fácil controlar tempo real com megahertz, por que não kilohertz? Porque você precisa de um meio termo. Não pode ser tão rápido no gigahertz, e nem tão lento com kilohertz. Porque os dois extremos prejudicam o controle temporal. Então, isso foi feito em pesquisa e verificou-se que o melhor controle de tempo para sistemas de tempo real, isso desde a década de 70, gente, são clocks de megahertz, tá certo? Não tem grande quantidade de memória, tá? Você tem até 5 mega para código, que é um exagero, tá? Em geral, você não precisa de mais de 1 mega. E dados até 512, em geral, você não precisa de mais 128, mas existem alguns microcontroladores específicos, não da família ARM, outros que têm memória de 5 megabytes, velocidade de megahertz e memória de dados RAM 512. A parte flash geralmente está conectada à ROM, na EEPROM. Em termos de periférico, né, os microcontroladores foram feitos para controlar diversos periféricos, né? Qualquer tipo de periférico que possibilite controle síncrono, assíncrono, serial, paralelo, e que tenha uma sensibilidade ao controle de tempo, ok? Essa aí é a ideia dos periféricos comuns, temporizadores, o PWM, que a gente vai ver especificamente, né, que é o Pulse Width Modulation, né, modulação por tamanho de pulso, que é super importante para fazer sinais digitais, não é converterem-se, mas traduzirem-se em sinais analógicos e vice-versa, né? Comparação de saída, né? Geralmente você bota um sinal e você quer que ele compare com o sinal de entrada, aí você tem o input capture e o output compare para justamente fazer as comparações. Você tem também periféricos conversores analógicos digitais, entradas e saídas de propósito geral, que são as GPIO, General Purpose I/O, né? Então são as mais comuns. O relógio de tempo real, gente, não é o clock. É um circuito associado ao clock que gera o tempo em segundos, que é o nosso objetivo. É claro que ele trabalha com nanosegundo, com pico segundo, mas tem uma forma para cada microcontrolador converter o tempo, tá? E a gente vai ver isso também. Tem também periféricos de proteção, que geralmente são internos, o WDT, o Watchdog Timer e o COP, né, que é o Compare
Programmation, que os dois são sistemas de protection, compare protection. Os dois são sistemas de proteção, né? Um impede, por exemplo, que quando o sistema entra em loop por um overflow, por alguma coisa, ele permite, né, o restart do programa, e o outro impede que, por exemplo, um pico de luz prejudique a gravação das informações, né? Você também tem comunicações assíncronas, né, geralmente serial, né, o ART, o RS-232, RS-422, e o Control Area Network, na verdade, que é um tipo de controlador serial, né, tipo modem. Portas de comunicação síncronas, como a I2C e a SPI, que a gente vai ver também, e as portas seriais USB, que em alguns microcontroladores são portas específicas. Além disso, você tem controladores especiais, como por exemplo, periféricos especiais, como o controlador de Ethernet. Geralmente os controladores de Ethernet são placas com microcontroladores que permitem você conversar com o ambiente Ethernet, tá? Então isso é um periférico especial. Você tem placas que geram sinais criptográficos, que podem ser acoplados também ao microcontrolador, é um periférico. Geradores de números aleatórios, o código de redundância cíclica, são geralmente circuitos para jogos eletrônicos. Um Xbox usa microcontrolador, tá certo? Um Nintendo usa microcontrolador. E para fazer aleatoriedade dos jogos eletrônicos, né, dos Counter-Strikers da vida e dos FIFA, ele precisa ter esse periférico, de gerador de números aleatórios ou de redundância cíclica. O tratamento aritmético de ponto flutuante, os FPUs, né, Function Point Units, são geralmente periféricos à parte. A maioria desses periféricos está dentro do circuito do microcontrolador, tá? Do chip do microcontrolador. Então, esse FPU está lá dentro, assim como também o acesso direto à memória. Alguns deles estão fora, como, por exemplo, controlador Ethernet, controlador de números aleatórios e os geradores criptográficos, tá ok? E como é que você programa microcontroladores? Os três principais e atuais elementos de programação de microcontroladores estão aí dispostos. O primeiro é a linguagem de montagem. É a linguagem nativa do microcontrolador. Serve também para o microprocessador. Só que eu não aconselho ninguém a programar um i7 em assembly porque é muito complicado. Já os microcontroladores são mais simples. Tá? E ele tem uma vantagem. Por que você programa em assembly? Porque o código é menor. Então ele tem menos ciclos de instruções e controla melhor o tempo, tá certo? Vai direto para o núcleo, gravado diretamente ali. O código é estupidamente menor, apesar de ter mais instruções, entre aspas, tá certo? Do que, por exemplo, um código em C. Você escreve assim em C, A igual a A mais 1. Isso vai ser traduzido em assembly por um código assembly que vai ter, em vez de uma linha, vai ter umas 5 linhas. Só que, quando você compila o programa, né, em C, ele não gera só o código, essas 5 instruções em assembly. Ele gera códigos auxiliares para controlar todos os registradores, só para fazer esse A igual a A mais 1 funcionar. Esse é o problema da linguagem assembly e das linguagens C e Python. Ambas geram um código maior do que o código assembly. Por quê? Porque na hora que você compila, ele acopla um bando de coisas ali, vamos dizer, inúteis, né? Mas que tem que estar ali por causa do compilador. E o que isso faz? Para programas bobões, né, para controlar um robô e tal, não faz nenhuma diferença. Agora, para controle de automação, onde você precisa de tempos bem precisos, aí já começa a ficar um pouco mais complicado. É possível programar em C e transformar e usar esse programa
com uma característica bem próxima do Assembly? Sim, mas aí você tem que ser um super ultra expert de C e Python. Né? Não pode ser uma programação qualquer, porque aí você tem que eliminar. Tem toda uma técnica, tá, de programação nesse aspecto, ordenar as variáveis por tamanho, ordenar as inicializações, mexer com prioridades de comando. Aí você tem que ter muita experiência, tá bom? Aí você fazendo desse jeito, o código gerado fica muito mais simples, muito menor e mais próximo do Assembly. Tá? Então, por isso que vocês vão ver muitos programas profissionais feitos em C, não necessariamente em Assembly. Tá? O Assembly tem uma outra desvantagem. Você precisa saber o Assembly de cada microcontrolador. Por exemplo, os da família ARM tem um tipo de assembly. Os da família ATMEL, os ATmega, tem outro tipo de assembly. Os PICs tem outro tipo. O HCS tem outro tipo. Então, você teria que se especializar num microcontrolador para trabalhar com assembly. Tá bom? Já trabalhando com o seu Python, não. O Python é adequado para os ARMs. Aliás, as placas interfaces Raspberry Pi foram feitas para o Python. Então, se você vai programar uma placa Raspberry Pi, seja 2, 3, use o Python, tá bom? Porque é adequado para aquela placa. Ela foi feita para trabalhar com os sinais do Python. Então, gera um código adequado. Até porque um assembly dos chips Cortex, né, é muito complicado. Já os do PIC e dos ATmega são bem mais simples, tá certo? Então essas são as dicas para se trabalhar com linguagem. Vai trabalhar com C? Aprende a programar bem. A programar bem não é só fazer o programa, é ordenar o programa, é saber onde botar as procedures, as functions, organizar no tamanho, organizar na prioridade, para que quando você compilar, o código gerado tenha um tamanho adequado para que não gere problemas de tempo, né? Atrasos nas execuções de instruções que não são necessárias. Já no caso do Python, para PIC e para ATmega, eles também são bons, mas eles são muito mais adequados a fazer programas Python para arquitetura ARM. Ela foi feita para se acoplar a essa linguagem, ou melhor, essa linguagem foi feita para programar chips ARM, tá bom? Mas ela serve para qualquer coisa. E é muito fácil, não é difícil não, tá? Python é uma linguagem muito simples de se aprender. Aí eu estou explicando, sem o assembly, é o tamanho do código. Tá? Um programa gerado pelo compilador C se torna mais lento em execução do assembly porque ele gera mais código, a não ser que você seja um excelente, super ultra experiente programador C e saiba colocar todas as variáveis, todas as funções, todas as instruções ordenadamente, de modo a que o compilador, ao gerar o código, gere um código menor. Tá? Então, você tem que tomar cuidado com isso. Quando você gera um código menor, esse código é 10% só maior do que o código gerado em assembly. Agora, quando você gera um código pior, ele é 30% e às vezes até 40% ou 50% maior do que o código em assembly. O que isso causa? Causa um tempo de execução muito maior. Né? E nós estamos falando de controladores de tempo. Aqueles caras que, mesmo sendo assíncrono, um sinal de interrupção precisa ser executado o mais rápido possível. E se vários sinais simultâneos são enviados ao microcontrolador, ele tem que ter uma forma de organizar isso de maneira que um fique em prioridade em relação ao outro de forma bem segura. Tá ok? Então, cuidado, né, com mexerem com C ou Assembly, principalmente com C, né? Quando vocês forem programar microcontroladores. Quando a gente entrar em microcontroladores, eu vou insistir agora que vocês programem em Assembly. Vou fazer, é óbvio, situações e exemplos que são fáceis de programar. Mas eu quero que vocês se acostumem a programar em Assembly, tanto no HTML,
quanto no PIC. No Cortex não, porque aí eu estaria sendo muito mal com vocês. Tá ok? Em microprocessadores 2, vocês vão aprender a programar em C, tá? Mas eu já aconselho, vai aprendendo a programar em C para a sua vida profissional, seja um excelente programador, saiba os truques, né, de organização. Por exemplo, as variáveis long têm que ser declaradas antes das variáveis de ponto flutuante, as inteiras têm que ser declaradas antes da ponto flutuante. As variáveis booleanas devem ser declaradas antes das inteiras, apesar de também ser um número de inteiros, assim como as bytes. As words têm que ser declaradas, são as últimas inteiras a serem declaradas. As long doubles são as últimas de pontos flutuantes a serem declaradas. As funções que retornam valores inteiros devem ser colocadas antes do programa principal. As funções que retornam double devem ser colocadas após o programa principal, tá certo? Tem essas dicas aí que existem outras que melhoram, né, tornam o seu código C mais adequado em termos de velocidade para ser executado dentro de um microcontrolador. Se você vai programar em microprocessador, não tem nada disso não, tá? Microprocessador não se preocupa com isso, ok? Só um detalhezinho aí, bobo, né? É comum as pessoas chamarem de assembler. Assembler não é linguagem, assembler é um montador, tá? Ele existe em todas as linguagens. Então você escreve um código-fonte, né? Esse código-fonte ele é transformado pelo compilador, pela primeira fase do compilador, num código-fonte de assembly, e aí o assembler, o montador, transforma em microprograma. É assim que funciona. Então, compiladores de qualquer linguagem, de alto nível, baixo nível, trabalham em duas etapas. Primeiro transformam em código assembly e depois, usando o montador, transformam em microprograma, que são sinais binários. Isso é só uma curiosidade, tá certo? Para vocês serem especialistas, não falarem assembler, que é um programa, com assembly, que é uma linguagem. Bem, outras características dos microcontroladores: memórias e controles de periféricos integrados. O bus de endereços não precisa ser largo, geralmente você usa 8 bits, né, para endereço, e no máximo 32, 64 bits para dados, tá? Porque as instruções são muito pequenas, né? São muito poucas, né? Já nos dados, a gente pode trabalhar com 8, 16, 32, né? Em geral 8 e 16, tá? Tipicamente. Não tem compressador de ponto flutuante, mas você acopla um núcleo FPU, geralmente, tá? Que é o Float Point Unit, né? Modos de endereçamento, né, bastante limitados. Você tem um imediato, que é o número simples, o direto, o indireto, tá? E o de base por pilha, né? São os 4 mais comuns. E todos eles são baixo custo e baixo consumo, porque eles trabalham na área de megahertz. Além disso, você tem a arquitetura, RISC e CISC. RISC é quando você tem poucos comandos, poucas instruções de assembly para aquele microprocessador ou microcontrolador. E CISC é quando você tem muitas instruções assembly para aquele microprocessador ou microcontrolador. A arquitetura RISC exige que a maioria das coisas seja resolvida por hardware. A de CISC exige que a maioria seja ligada por software, o que pode te dar a impressão que a arquitetura CISC é mais fácil, mas não é. Justamente porque ela resolve muita coisa para o hardware, ela usa a redundância de muita coisa para o software, ela usa a redundância de hardware muitas vezes. Então isso aumenta muito. Primeiro, ela esquenta pra caramba. Segundo, a velocidade de processamento de instruções é reduzida em relação à RISC. A RISC é mais rápida. Por quê? Porque a maioria das coisas na RISC são resolvidas no hardware apenas uma vez.
Isso reduz o consumo, reduz a temperatura e é mais adequado a controle, tá certo? Então, a maioria dos microcontroladores funcionam com a arquitetura RISC, e os microprocessadores ainda tem algum da família que usam com CISC. Por que que então você tem o HCS ou HC funcionando ainda com CISC? Porque eles, conforme eu falei, eles trabalham com controle de comunicação. E aí, né, em termos de controle de comunicação, a arquitetura CISC é mais adequada. Tá? Já a RISC existe no PIC, no AVR, nos Texas e no ARM. Só que no ARM, alguns ARMs M7 e M8 se aproximam do i7, do i9. Então eles têm um RISC-CISC misturado. A principal arquitetura é a Harvard, mas você vai encontrar a von Neumann nos Cortex. Tá? Mas mesmo no HC 08 e o HCS 08, a arquitetura também é Harvard, ok? Então no PIC, no Atmel, no Texas, no FreeSCAR, você vai encontrar Harvard. Já a von Neumann você vai encontrar no M1, no M2 e no M3 no M4 também do Cortex, sendo que o M4 é híbrido, tá? Tem um Harvard misturado com von Neumann, e daí em diante é von Neumann puro. Bem, aí, se a gente for considerar assim, eu quero fazer um desenho genérico, que caiba em qualquer tipo de microcontrolador. É exatamente isso. Então vamos dar uma olhada aí nesses componentes. Então você tem esses componentes aqui, o processador, o bus, né? a ponte que faz o bus de dados, de infraestrutura, de dados e programa com os periféricos, que são os controles digitais internos da máquina. Né? Aqui você tem as memórias. A memória de RAM, que é a memória onde você vai guardar o programa principal, que vai ser o sistema operacional do seu microprocessador, a memória de dados e a flash memory, que trabalha em conjunto com a RAM. Justamente quando você liga a RAM, ele vem aqui para a flash para ver os dados que são fixos. Né? Você tem os sistemas analógicos, né, que são na verdade os sistemas de energia, o sistema de clock, tá? A parte de teste, né, de fabricação, né, que vai estar associada ao firmware. Né? Ele não é o firmware ele vai vir para cá, mas ele é que faz essa primeira certificação. Né? A parte de energia propriamente dita e todo microprocessador. Todo microprocessador é importante que ele tenha um circuito de regulador de voltagem. Quando vocês forem pegar as placas Arduino e Raspberry Pi, vocês vão identificar nessas placas circuitos reguladores de voltagem. Por quê? Porque eles trabalham, né, tem que converter sinais de 12 volts para 5 volts ou 3,3 volts, que são os sinais dos outros periféricos. Então é importante você ter isso. E fora o fato de que o chip, né, o ATmega, o PIC e o próprio Cortex funcionam com baixa voltagem, 5 volts, como qualquer microprocessador normal. Então se eu tascar um 12 volts direto lá, né, frita o bichinho. Tá ok? Bem, você tem os controladores periféricos analógicos, os conversores analógicos digital e digital analógico e o RTC. E o Watchdog Timer, né, que trabalha com um sinal analógico do cristal, tá? E converte para sinais digitais. E você tem os periféricos digitais puros, né, que são as entradas e saídas gerais, os controladores seriais, que é o ART, o SPI, o I2C, o I2S, o controlador de tempo. Tá? Esse controlador de tempo não é o clock, ele trabalha junto ao clock. Então o clock dá sinal para ele transforma em pulso, tá? Para justamente você ter o sinal dentro da ideia de sinal digital, 0 a 1. Tá? Funciona ou não funciona. O PWM, né, que é o Pulse Width Modulation, que faz aquela ideia de pegar sinais analógicos e transformar em sinais digitais e vice-versa. E o sistema de controle, que vai
está associado a toda a parte analógica, né? Ele não é um sistema híbrido, tá bom? Ele é um sistema que vai pegar os sinais e não é fazer uma conversão. Ele vai simplesmente trabalhar com o sinal dentro de uma perspectiva parecida com PWM, né? De transformar os sinais ou visualizar os sinais analógicos como sinais digitais, tá certo? Então essa é a estrutura geral de qualquer microcontrolador. Qualquer microcontrolador, Cortex, PIC, HCS, 8051, o que seja, vai ter uma estrutura parecida com essa. Alguns não vão ter PWM, tá? Alguns não vão ter algum desses conversores, alguns não vão ter alguma dessas entradas seriais, mas, por exemplo, coisas comuns. Isso, timer, toda essa parte analógica de controle de energia, o sistema de controle, isso aqui é comum a todos e, obviamente, isso aqui também é comum a todos, tá certo? Ah, o Watchdog Time também não existe em todos não, tá bom? E os conversores, alguns têm só o ADC, outros têm só o DAC, ou tem os dois, tá bom? Então, o que é principal no microcontrolador é tempo, ok? No microprocessador, processo. Microcontrolador, tempo. Tempo real. Mesmo que o sinal seja síncrono, ele tem que responder dentro de um tempo real, determinado. Então, por exemplo, se você está com o microcontrolador e com o teclado, o tempo de resposta para este teclado é diferente do tempo de resposta de um microprocessador. Por quê? Porque aqui interessa é o tempo real, tá? Então, quando eu clicar o A, esse A vai ter que aparecer quase que automaticamente na tela. É óbvio que se você for comparar, né, é só um relógio de picosegundos que você vai ver a diferença. Mas essa diferença, como eu costumo dizer, é o que faz um avião cair ou não cair, tá bom? Então aqui a gente já falou de alguns fabricantes, Microchip, Intel, Atmel, Freescale, Cortex é fabricante, tá? E outros aí, Texas, tem outros aí que eu me esqueci o nome, mas são esses os principais. Vamos começar a ver uma visão genérica de todos eles. Então vamos começar com o PIC. PIC é arquitetura Harvard, RISC, possui de 33 a 77 instruções, não mais do que isso. De 3 a 5 portas para periféricos. De 3 a 5 portas, gente, não significa que ele controla só 5 periféricos, não. Cada porta pode ter até 8 pinos, de 5 a 8 pinos. E cada um desses pinos pode estar ligado a um periférico específico. Então, por aí você calcula. Em geral, os microchips da PIC, né, desculpe, os controladores da PIC, trabalham com até 40, 45 periféricos simultâneos. Temporizador de 8 a 16 bits, né, o timer, né, que vai estar associado ao circuito de clock, usa o WDT, usa a estrutura de pipeline. Todos os microcontroladores modernos usam pipeline. O Cortex usa pipeline e vetorização. O clock vai entre 8 e nos piques mais modernos que acabaram de sair, chega até 118 MHz, tá? O barramento vai de 8 a 32 bits, barramento de dados, tá? Barramento de endereços, de instruções, geralmente é 8 bits. Você tem de 25 até 192 registradores de uso geral. Isso aqui é a última versão, tá? Em geral é 25 até 70, na maioria das vezes. Mas você vai ter PICs mais modernos com 192 registradores de uso geral. Você tem flash programável, tá? Usa EEPROM e SRAM. A flash programável significa que você pode guardar parte do programa também na flash, tá ok? Essa é a arquitetura, né, básica. Você tem a CPU, o temporizador, o acesso à memória de dados em memória RAM em separado. A memória flash também é vista em separado. E aqui você só tem um controle de 2 portas, mas você pode ter 5 portas. Isso aqui é a pinagem do PIC 87.
tá? É PIC 16 F87A. É um PIC específico. Cada PIC pode ter um conjunto de pinos diferentes, mas geralmente eles costumam ser razoavelmente iguais, tá? Que você tem os sinais para controle de osciladores, onde você bota circuitos associados de clock para fazer delays e tudo mais. O que é D é porta D, o que é B é porta B. Como vocês podem ver, por exemplo, a porta B tem 8 pinos, a porta D também tem 8 pinos, né? A porta C, neste carinha aqui, tem 3 pinos, né? Desculpe, 5 pinos. A porta A tem 5 pinos também. Então aqui você tem uma variação de pinagem para cada porta, tá bom? A estrutura basicamente é essa. Como vocês podem ver, os registradores de uso geral, eles estão posicionados como banco de memória. Então você, para acessá-los, você precisa dizer qual é o banco de memória ou então a memória física onde eles estão acoplados, tá ok? Geralmente esses registradores são endereços de memória da RAM ou da flash, tá? E aqui você tem a ROM onde você guarda as instruções, tá? Como na RAM, esses endereços eles são voláteis, eles podem ser modificados. Na flash, eles são voláteis, podem ser modificados, mas permanecem com o último valor quando você desliga a fonte de energia, tá? O acumulador geralmente é chamado de registrador de trabalho, tem a letra W, para diferenciar um pouco dos outros microcontroladores. Aqui a gente tem a família AVR, a Temel. Também é RISC, também é Hard, né? Quem assumiu foi a Temel. Olha só, gente, Arduino não é da Atmel. Você tem 500 fabricantes de Arduino, mas o chip é. Os ATmegas que estão na Arduino são da Atmel, tá bom? Foi projetado para atender aplicações específicas e existe um certo preconceito, né, com os chips ATmega. O pessoal costuma dizer assim, eles são muito fraquinhos, não servem para nada. Gente, eles existem em grandes plantas de automação, eles existem em controladores lógicos programáveis, eles existem dentro de aviões, porque eles têm potência sim, gente. São poderosos. Quando são bem programados, quando são bem aplicados, eles controlam bastante coisa. Muitos aerolões, né, de aviões são controlados com uma redezinha de chips ATmega. Uma característica bem importante deles é que eles consomem muito pouca energia. São os chips que menos consomem energia no mercado. E por isso eles são muito usados em ambientes, né, tipo drones e coisas desse gênero. Suportam 118 instruções no máximo, uma instrução por ciclo de máquina para a maioria das instruções, usa pipeline. Operador, registrador, como é que você faz? Isso, na verdade, é endereçamento direto. Você usa instruções que vão estar ligadas a registradores e coloca o valor de um registrador A para um registrador B, né? A princípio, eles foram projetados para coisas simples, né? Por isso que a placa Arduino, né, é uma placa simples. Não confunda, gente, a Atmega com Arduino, tá? O poder do Arduino é maior do que a placa. Desculpe, o poder do Atmega é maior do que a placa Arduino. A placa Arduino ela é muito boa para um bando de coisas, mas o poder dela está no AVR, no Atmega que está dentro dela. Tanto é que ela tem diversos tipos de placa, né? Tem diversos tipos de Arduino, Juliette, 2560, o Arduino Uno, o Arduino Nano, o Arduino Tiny. Você tem diversos tipos de placas de interface Arduino, todas elas acopladas a chips ATmega específicos. O AVR, a gente já falou que é RISC, a velocidade são de 4 a 16 MHz, alguns chegam a 20 MHz. O barramento de dados e de instruções são 8 bits, tá? Não muda muito isso. Tem 32 registradores de uso geral de 8 bits, alguns registradores de 16 bits especiais, tá? Geralmente usados para acessar a área de programa.
flash programável que nem o PIC, tá? EEPROM, SRAM que nem um PIC e diversos periféricos embarcados. Significa isso? Que ele significa que ele já tem pinagem específica para o ART, SPI, ADC, PWM e WDT. Ou seja, dentro do ATmega, existem circuitos que tratam para esses periféricos. Então, quando você acoplar algo que precisa do PWM, você vai ter um pino específico para colocar um periférico PWM e aquele sinal PWM vai ser tratado internamente pelo chip, assim como o ART, o SPI, o ADC e o WDT. Aqui um exemplo, o ATmega 328, 8 bits, clock de 20 MHz, conforme eu falei que alguns têm, 32 KB de flash, né, para programa, né? No caso aí, a memória dele não é EEPROM, é flash, para programa. Isso é para uma facilidade, tá? Mas alguns ATmegas 2560 tem EEPROM e 2 KB de dados para RAM. Tem 2 temporizadores de 8 bits, um temporizador de 16 bits, um contador de tempo real em separado, 6 canais PWM, 6 canais ADC, desculpe, ADC de 8 canais de 10 bits, tá certo? Tem canais para tratar da USART, que geralmente vai controlar a transmissão e recepção de sinal. Tem canal para trabalhar com situação cliente-servidor serial. E tem canal para trabalhar com I2C, o I2C, né, da Philips. E trabalha com a arquitetura Harvard. A gente já viu, né? Esse é o ATmega 328P, a pinagem dele, né? Tem, como vocês podem ver aqui, ele está especificado para a porta B, para a porta C, para a porta D, né? Mas você não encontra a porta A especificamente, mas ela está aqui, entendeu? A porta A, ela é identificada nas placas Arduino, interface Arduino, como aquela que tem a saída USB. Aquela ali é a porta A dos ATmega, tá bom? Aqui um exemplo de uma placa Arduino, né? Aqui você tem os pinos que estão aqui associados. Alguns, é claro, não vão aparecer aqui, né? São internos, principalmente os pinos de controle de voltagem, tá certo? De clock, coisas desse gênero. Mas aqui você vai ter, por exemplo, a saída os ART, né? Esses 2 pininhos. Aqui você vai ter, onde tem esse tiozinho, as saídas, os pinos PWM. Aqui os pinos de 0 a 13 são pinos digitais, GPIO. Aqui você tem os pinos para acoplar periféricos analógicos, que fazem os conversores, o Terra, a parte toda de energia aqui, de comparação, tá certo? O A de referência para poder trabalhar com o output, o input, sinal de entrada e saída. A porta A é essa aqui, tá? Desculpe, é essa aqui, onde você acopla um conector USB, e aqui a parte de energia, tá certo? Isso é a descrição de uma placa Arduino. A gente vai ver isso com mais detalhe quando estiver falando especificamente do ATmega. HC é um aprimoramento do Motorola, usa arquitetura von Neumann, tá? Usa instruções CISC, os mais moderninhos usam RISC, mas a maioria é CISC, tá? Alguns usam von Neumann, usam Harvard, raramente. A frequência é baixíssima, 8 MHz, tá? 64 KB de programa e 128 bytes, não kbytes, 128 bytes de dados, tá? Modos de baixo consumo, registradores de 16 bits para trabalhar com empilhamento, e você tem um HCS0, cuja diferença é que tem 16 modos de endereçamento, instruções rápidas de multiplicação e divisão, frequência de até 20 MHz, né, mais veloz, 2,5 vezes mais rápido que o HC08,
privilegia programas feitos em C, tem 8 canais de conversor analógico digitais de 8 e 10 bits. Os dois juntos trabalham com interrupção de tempo real, tem os temporizadores, tem o SCI, o SPI, os conversores, e também trabalho com a ideia de servo-cliente na comunicação serial I2C. São usados geralmente para controle de comunicação Wi-Fi, Bluetooth e sinais de Ethernet, né? Aqui está a arquitetura tanto do HC0 quanto do HCS08. HC08 e HCS08, tá? E as diferenças entre ele, né? O tamanho do flash, da RAM, né? Que a RAM é muito maior, né? O ADC, os canais, né? Os tamanhos dos canais, 4 canais, esse tem 8 canais, o COP, né? 2 canais de timer de 16, ambos têm, 14 GPIO, tá? 14 controlar até 14 periféricos, né? E esse aqui tem 13 e permite mais um, e assim por diante. Esse aqui trabalha especificamente com interrupção de tempo real. Esse aqui é mais microcontrolador mesmo, tá? Esse aqui é mais controlador de comunicação. Aqui está o mapa de memória. Memória aqui tem a parte de memória flash. Né? Aqui, é uma memória do HCE08, na verdade, mas pode, com as devidas proporções, ser interpretada para uma memória do HC08. Tá? A parte RAM, né, como ele usa von Neumann, é uma memória única. Tá? RAM em separado do ROM só na arquitetura Harvard. Tá bom? Aqui você tem áreas. É meio idiota isso, essa arquitetura von Neumann aqui. O que ele faz é criar zonas onde você não pode botar nada, para separar a área de RAM da área de ROM. Né? Ele podia ter feito isso em chips diferentes, mas aí a FreeScala que fez assim e pronto, acabou. Agora vamos falar da grande família ARM, grande família Cortex. Aqui a gente tem, né, vários, né? O M0, o M0+, M3, o M4, o M5 e até o M7 e atualmente o M8. O M7 e o M9, desculpe, eles existem, sabem aonde? Nos seus celulares atuais, nos smartphones, né? Desses da Samsung, da Motorola, tá? Muitos deles usam o Cortex M7 ou o M9, tá bom? Isso aqui, gente, o M7, ele não é um microcontrolador, não. Ele tá mais para. Ele é um microcontrolador com complexo de microprocessador, mas funciona mais como microprocessador. Quando a gente estiver falando de microcontrolador, a gente está até aqui no limite do M4, tá bom? Que tem o floating point como um núcleo dentro dele. A maioria dos Cortex são quadricore, então por aí já tem uma grande diferença dos microcontroladores normais que costumam ser dual core ou quando são quadricore, são quadricore para trabalho com pipeline. Já aqui na família ARM, o quadricore tem uma ideia de vetorização. Então aqui a gente tem, né, as diferenças das diversas famílias, tá? Até o M7, tá? Quando eu fiz isso aqui ainda não tinha o M9. Então aqui vocês veem números de interrupções, né? Na família M4 você tem 240, assim como no M7, né? Prioridades, né? Você vê que a ideia de microcontrolador, né, vem até aqui mesmo no M1 e às vezes atravessa um pouquinho no M3 e M4, tá? Mas alguns sistemas de microcontrole usam o M4, mas vocês vão ver muita parte de microcontrole até o M1, tá certo? E no M3 e raramente no M4, M7, não, entendeu? Ok, aí tem todas as outras características importantes, proteção de memória, cachê, por exemplo. Cachê é uma coisa típica de microprocessador. Onde é que ele está? No M7. Não existe cachê nem no M4, nem no M3, nem no M1, etc. Isso é que diferencia a ideia do M4 ser microprocessador, tá?
Na verdade, ele é um microcontrolador mais complexado que o M7, né? Ele tenta ser um microprocessador, mas ele é um microcontrolador. O M7 consegue trabalhar com mais de dois processos. O M4 não, tá bom? Aqui a gente já começa a grande diferença. A bus de dados é de 32 a 128 bits. Geralmente, a bus de endereços costuma ser de 8 bits em todos eles. Mas existe no M7 bus de 32 bits para endereço, acredite. Você tem a arquitetura RISC. A especificação básica de todos eles é essa ARM V6M, a família M, porque você tem mais de uma família ARM, tá? Você tem a família P, você tem a família G. Então a gente está falando da família de microcontroladores, né? E sendo que o M7 está mais para microprocessador. Então ele tem essa especificação ARM versão 6M de microcontrolador, tá bom? Tem 16 registradores gerais, né, 32 bits. A maioria das instruções são 16 bits. Agora, olha a diferença. Enquanto a maioria dos microcontroladores trabalha com byte até kilobyte, aqui a gente está trabalhando com gigabyte. Usa arquitetura de von Neumann, mas tem versões que usam hardware e outros que usam híbrido. O M7 é híbrido, tá? Vou logo falando. O M4 é von Neumann. O M3 é um Harvard. O M0, o M1 são Harvard também. Ó, aqui a gente tem uma ideia do Cortex M0+, M0 Plus, né, que é o mais comum usado em termos de microcontrole. Então a gente tem o controlador de interrupção, o vetor de interrupção. Vocês veem que ele trabalha com a ideia de vetorização, porque a CPU dele tem mais de uma... é um quadricore, tá? Então, diferente dos quadricores da Microchip e da Atmel, onde é usado pipeline unicamente, os quadricores da ARM usam pipeline e vetorização, que é outra forma de controle de instruções distribuídas e é mais eficiente, mas exige uma arquitetura mais complexa, tá? Tem proteção de memória, tá? Controle de latência, isso é super importante porque ele controla, né, o sinal de latência de periféricos, então periféricos lentos não prejudicam o programa de microcontrole que está ali dentro. Legal isso. Em termos de programa, né, permite breakpoints, traceamento de buffer, né, debug on the job, tem comandos para isso, e watchpoint data, quer dizer, verificação, data watchpoint, desculpe. Ou seja, pontos de verificação de dados. Isso é importante na hora que você está fazendo um programa de um protótipo. Às vezes você está querendo ver um sinal, por exemplo, um robô que vai pegar um determinado dispositivo numa posição fixa. Você pode ver através do Data Watch Points exatamente as coordenadas x, y, z on the job, né, para poder fazer o controle do robô. Isso é muito legal, gente. Bem, aqui a gente tem uma estrutura geral, né? Ele trabalha com ROM, SRAM e a Flash ROM. Tá vendo que aqui ele tem uma ideia de Flash ROM bem específica, tá bom? Ele tem um periférico específico para a Ethernet, tá? Um periférico específico para seriais, tá? Um relógio de tempo real. Esse relógio de tempo real dá a característica para o Cortex de microcontrolador. Mas quando ele é complexo como o M7, ele funciona também como um gerenciador de processo, só que diferente, tá? Em vez de ele fazer como um processo do microprocessador feito para ser microprocessador como o i7, ele na verdade ele não particiona o tempo, ele usa o relógio de tempo real para fazer o controle de prioridade dos processos. Tá? É por isso que o sistema operacional do seu celular é diferente do sistema operacional de um computador de grande porte. Por exemplo, isso que eu estou fazendo agora, mexer com um apontador
junto com o PowerPoint, no celular seria um pouquinho mais lento, tá? Do que aqui no meu computador. E olha que o meu computador não é nenhuma grande, um grande computador, não. Um computador extremamente simples. Aqui a gente tem uma estrutura similar àquela que a gente viu, genérica, que a gente pode identificar alguns pontos. Por exemplo, os controladores de GPIO, o ART SPI, os timers, outros periféricos, o ADC, o ADT. O que você não está vendo aqui? Você não está vendo o Watchdog Timer. Exatamente, gente, ele não tem o Watchdog Timer. Por quê? Porque ele controla os erros de uma maneira diferente. Ele tem um núcleo só para tratar disso, né? Então, ele não precisa do Watchdog Timer. Outra coisa, ele trabalha com interrupções como IRQs, similar a microprocessadores, tá ok? Vamos ver um pouquinho do uso do Cortex, né? Por que a gente pode usar o Cortex? Por que eu estou dando prioridade para o Cortex? A gente vai falar do Cortex, mas programar no Cortex é um pouquinho mais complexo, tá, gente? Então, para vocês trabalharem isso no microprocessadores 2. Em processadores 1, a gente só vai mexer no mundo PIC e até Mega. Mas eu vou dar algumas palhinhas de Cortex para você. Então, aqui está uma placa onde tem um Cortex, esse Broadcom. Que plaquinha é essa? É a Raspberry Pi, né? Mais comum, né? Que você vê que você tem um conector RJ45 para Ethernet, conectores USB, né? Uma placa antiga, USB 2.0, hoje em dia você já tem 3.0, tá? Um conector de energia, né? Para comunicação direta no computador, uma saída de monitor, tá certo? Jacks de vídeo áudio, né, para você trabalhar com esse tipo de característica, um chipzinho para trabalhar só com a rede, tá certo? Aqui são os GPIOs, você pode acoplar trocentos periféricos aqui, tá? Raspberry, tá, gente? Desculpe, tá? Às vezes eu confundo os nomes, né? Aqui é uma outra visão dessa placa Raspberry Pi. Você vê que ela trabalha com 700 MHz. É uma velocidade bem mais rápida do que os microcontroladores que a gente viu da família PIC, da Atmel e do HCS, que trabalham na faixa de no máximo 100 MHz. Tá? Uma RAM bem mais robusta, de 512 MB, né? As RAMs lá dos microcontroladores tradicionais é quilo, né? Kilobytes. Aqui você tem a pinagem do Cortex que está dentro da placa Raspberry Pi. Aqui uma placa Raspberry Pi mais sofisticada. Aqui você tem justamente a pinagem, tá? Essa pinagem aqui dos GPIOs, dos conectores de transmissão-recepção. Presta atenção no seguinte: parte do que está nessa placa serve para você fazer um som computador. Aliás, essa placa Raspberry Pi foi criada por indianos lá na Universidade de Oxford, originalmente. Não era essa, mas eles pegaram lá esse microchip Cortex e fizeram isso aí, para que eles pudessem fazer computadores de baixíssimo custo, né? Uma placa-mãe. Isso é uma placa-mãe, gente, tá bom? Então, o cara botava um teclado, um mouse, você botava um monitor e carregava no chip Cortex M0 Plus, M3, M4 uma versão Unix chamado BSD, que é Berkeley Software Distribution. Para quem é novinho, não sabe que quem trabalhou muito com Unix, né, quem gerou Unix para a Sun, que era a principal fabricante de máquinas que tinham Unix há muito tempo atrás. Unix, gente, não é Linux não, tá? Foi a Berkeley. Foi da Berkeley que surgiu a Sun Solaris, que durante muito tempo foi a principal fabricante de computadores que mexiam com Unix, que eram sistemas operacionais para trabalhar com ambientes sofisticados.
Quem hoje em dia substituiu o Unix foi a Linux. A própria Berkeley, né, entrou em contato com a Sun, eles viram que não estavam vendendo muito, deixa o cara, lá o cara que inventou o tal do Linux, né, que ele pegou o núcleo, que é justamente esse BSD. Esse BSD é um núcleo kernel do Unix, ele pegou e transformou no Linux. Então, o que roda nos ambientes do Raspberry Pi 2, 3, são sistemas operacionais Linux ou sistemas operacionais BSD, Unix-like, tá certo? São melhores do que o Linux em si, já que eles são originais, né, são distribuições originais. Agora, tem um problema. Para o Raspberry Pi, o Linux que está ali, ou melhor, o Unix que está ali, não é um Unix multiprocessamento como existe nas máquinas Linux que vocês têm em casa, ou mesmo no seu celular. São Linux muito parecido com o ambiente DOS com o Windows 3.11, tá? Onde você tem você pode botar uma interface gráfica e essa interface gráfica simula o multiprocessamento, tá bom? Mas isso é suficiente para fazer um computador para uma criança, né, poder aprender a mexer num Word da vida, no editor de texto. Bastava para isso. Só que aí o pessoal acoplou o quê? Acoplou essa parte aqui, ó. Entendeu? Essa parte é justamente a parte que transforma essa interface Raspberry Pi num microcontrolador. Além de ser um computador, né, capaz de processar dados e informações, inclusive você pode acoplar aqui, né, nessa GPIO HDs, tá certo? Conectar a rede, tá certo? E fazer várias outras coisas que um computador poderia fazer. Isso é super interessante, gente. Porque você pensa no Raspberry Pi, né, geralmente com uma placa de controle. Não é, uma placa muito mais elaborada que uma placa de controle. Tá? Por isso que mexer com ela é um pouquinho mais complexo. Tá? Ela é controladora e serve também como um microprocessador antigo, né, mas funciona. E a linguagem principal é o Python, por isso que tem o Pi nela, entendeu? Por causa do Python. Tá ok? Então, gente, essa que é a ideia da placa Raspberry Pi. Aqui você tem a estrutura de software, tá? Aqui você vê o seguinte, ele permite aplicações 3D, né? Por exemplo, um AutoCAD mais antigo funciona nele, aplicações 2D, ou seja, você pode fazer interface gráfica, tá bom? As bibliotecas é a OpenVG e a OpenGL. Essa OpenGL é super importante, tá? Controle de mídias, ou seja, você pode controlar acesso a qualquer tipo de mídia, flash, HDs, flash drive, o que for, tá? Através dessa biblioteca OpenMax. Aqui são as bibliotecas que tem no Python que você pode programar, tá? Essas duas aqui tem a super biblioteca EGL. Todas elas, então, integram um kernel BSD, tá? Que é licenciado. E aí você pode mexer, por exemplo, com a Videocore TV, tá vendo? A GPU, uma grande interface para transformar o seu Raspberry Pi acoplado a um monitor LCD ou LED em uma Smart TV. É assim que você tem uma Smart TV. Você tem um Cortex ali dentro, em geral com a mesma estrutura de um Raspberry Pi, que permite transformar a sua televisão em um computador. Está aqui o segredo do ambiente de uma Smart TV. Aqui é mais ou menos o funcionamento dele, em geral. Então ele pode trabalhar com um modo de sensoriamento para microcontrole. A parte de persistência permite que ele possa trabalhar com a parte de banco de dados. O módulo de comunicação permite que, por exemplo, ele trabalhe com telemetrias, né? E o módulo de atuação é um módulo básico que faz com que ele funcione como um computador, né? O Raspberry Pi é uma interface muito mais poderosa que a do Arduino, porque ela foi feita com uma outra concepção. E aí está uma placa Raspberry Pi
3 modelo B, que é do PyTrace, é a melhor, né? 4 portas USBs, né? Uma porta de rede, um conector de vídeo áudio, um conector HDMI, um conector de câmera, um conector de micro USB para você conectar a uma fonte de energia, Bluetooth on-board, card para memória auxiliar, né, de micro SD, você pode botar ali como se fosse um HD, controle para display, né, aqui você tem um Cortex propriamente dito e 40 pinos para conectar 40 periféricos, tá certo? Além dos que já estão aqui dimensionados. Então, uma placa poderosa, gente. E a melhor forma de programar ela e trabalhar com ela, ela já vem com o sistema BSD interno dela. E a melhor forma de programar é usar o Python. Aqui os sinais GPIO já apareceram antes, mas aqui é o Raspberry Pi 2, não 3, tá? E outra aplicação ARM Cortex, ou Cortex ARM, é esse carinha aí, ó. PixHawk. Gente, o PixHawk é uma tremenda placa de interface. Ela é usada para controles de robôs mesmo, tá? De drones aéreos, drones terrestres, drones marítimos, submarinos. Por exemplo, a maioria dos subs usados pela Petrobras é essa plaquinha, essa interface PixHawk que está ali por trás, tá ok? Os grandes drones aéreos usados ali pelos Estados Unidos são redes de placas PixHawk. Então a gente está falando de uma grande interface, tá? Primeiro ela é Raspberry Pi, Cortex M4, 168 MHz. Essa velocidade ela não é os gigahertz lá do M7, porque ele trabalha como um microcontrolador. Tem 256 KB de RAM, 2 MB de flash, é muita coisa, tá? É muita coisa, mas percebe, não é gigabytes, o 512 megabytes de flash. É 2 megabytes de flash. Por quê? Porque essa placa é para microcontrole. Se você quer construir um aeromodelo, né, para, por exemplo, competições, você vai usar o PixHawk. Se você quer construir um drone para ganhar competições de longa distância, que precisa de 4, 20 quilômetros de controle, você vai usar um PixHawk. Então isso aqui, gente, é a placa de interface para controles poderosos, tá bom? Os sensores que ele tem interno, giroscópio, acelerômetro, magnetômetro, inversores, né? E barômetro também. Isso tudo está dentro dele. Está dentro da placa do PixHawk. O PixHawk funciona com M4, tá bom? E um core dele é Float Point Unit, unidade de ponto flutuante, tá ok? Aqui tem algumas outras diferenças. Você tem PixHawk com M3 e PixHawk com M4. Tá? Ambos são usados para microcontrole. O PixHawk com M3 e M4 já tem dentro dele um ESP8266, né? Que é da família HC08. Já está dentro dele. Para quê? Para controle de Wi-Fi. Ele já tem um controle de GPS, um controle óptico, tá? Um controle de redundância de energia, é super importante. Se uma das pilhas falhar, ele tem um conjunto de capacitores capaz de pelo menos guardar o tempo até você pousar o drone, o veículo aéreo, tá? Ou o veículo marítimo também. Tem um switch externo para segurança, né? LEDs multicolor para indicar o que está acontecendo. Multitone sinal de multitone, quer dizer, tá falhando, tá caindo, explodiu, né? Capacidade de mexer com micro SD, tá? Que nem o Raspberry Pi. Agora olha só, ele tem 8 saídas PWM com um controle manual, 6 saídas PWM genéricas com um controle que você vai dar. Uma saída 2C, uma saída CAN para você acoplar
esta plaquinha num ambiente de controle, que é Control Area Network, aquela linha de fábrica, um conversor analógico digital, um console para você acoplar um controle tipo Raspberry Pi, tá? 4 saídas seriais UART que permitem comunicação com diversos tipos de periféricos de saída serial e comunicação, né? Então aqui, gente, você tem realmente por exemplo, o GPS é 3D Robotics, gente. É de última geração, trabalha com XYZ, né? Então, a gente está falando aqui de uma placa super ultra poderosa, gente. Aqui está ela, tá? E os sinais, né? O que significa cada um desses conectores, tá bom? Esse conector aqui, o 11, ele é opcional, tá? Pode ser substituído por um outro controle PWM, tá? Aí você tem o Beezer, o controle serial, o SPI, a parte de energia, a parte de segurança, telemetria de rádio, telemetria on-screen display, super legal, você pode acoplar um displayzinho, pô, isso aí é um must. Não é à toa que no meu grupo de robótica eu comprei vários Pixhawks para a gente poder montar drones mais poderosos. Aqui é só uma visão do Pixhawk também, né, da parte lateral, né, onde você bota o card de dados, né, o reset para quando você está usando para voo, tá certo? Porta USB para energia também. E né, um botão de reset, tá? Aqui a outra parte lateral, que indica a parte de controle de rádio, recepção e envio, tá? O bus de serial comum, os outros bus principais, a saída de terra, de energia e controlador de sinal, está aqui bem indicado, e outras saídas auxiliares, né? Esse então é o Pixhawk, que é digamos assim, para vocês que vão mexer com controle, eu me focaria mais no Pixhawk do que o Raspberry Pi. Raspberry Pi é legalzinho, tá? Mas quem controla de verdade robótica é o Pixhawk. Eu estou começando a trabalhar com ele e eu estou espantado do poder que ele tem. É claro que eu não gasto ele para fazer um robozinho ridículo que vai andar como é que se diz? Num painel e vai identificar cores. Isso aí é para drones que vão pegar fotos, identificar telemetria, fazer verificação com um software de machine learning para verificar, por exemplo, quantidade de pessoas na multidão, ou identificar fazer um reconhecimento facial com um drone, né, um reconhecimento de terreno, tal qual acontece nos drones militares. O Pixhawk, uma rede de Pixhawk, consegue controlar até mísseis, tá, gente? A gente não vai usar para isso, não. Meu propósito não é guerra, meu propósito é paz e segurança. Então, a gente está trabalhando, né, com uns 3 ou 4 Pixhawks, vamos fazer aí uma rede de Pixhawks, justamente para fazer um drone bastante sofisticado para identificação de situações específicas, né? Então, vamos trabalhar com isso. E vocês estão convidados a participar com isso quando a gente estiver presencialmente, ok? E se Deus nos permitir, estivermos todos lá.